Nossa aula de hoje é sobre arco duplo. Então, vamos recordar o que a gente viu na última aula de adição e subtração de arcos. Então, recordando. Nós vimos algumas fórmulas para adição e subtração de arcos, que era para quê? Quando a gente quer calcular o seno, cosseno ou a tangente de um ângulo que não é conhecido, mas que a gente conseguia escrever ele como a soma de dois outros ângulos, dois outros arcos conhecidos, então a gente aplicava a fórmula. Agora a gente vai recordar só das fórmulas da adição de arcos. Então, olha lá, a gente tinha o cosseno da adição, o seno e a tangente. Então, aqui eu tô apresentando só recordando as fórmulas da adição de arcos. Como que ficava a fórmula do cosseno? Quando coça mais, senta menos. Era cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Ok? Qual que era a fórmula do seno? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E da tangente, lembra? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Certo? Então, aqui, as três fórmulas que a gente viu para adição de arcos. Com isso, a gente vai ver hoje as fórmulas para arco duplo. O que seria o arco duplo? O dobro, 2 vezes um arco. Então, eu quero determinar a fórmula para o cosseno de 2A, o dobro do arco A, o seno de 2A e a tangente de 2A. Então, eu quero, arco duplo, o dobro desse arco aqui, desse arco A. Olha só, o que seria cosseno de 2A? Seria cosseno de A mais A. O que seria seno de 2A? Seria seno de A mais A. O que seria tangente de 2A? Tangente de A mais A. Sendo assim, a gente escreveu o dobro desse arco A como a soma dele 2 vezes, que é a mesma coisa. Logo, a gente pode aplicar as fórmulas que a gente já viu. O que é cosseno de A mais A? É como, o arco A é o arco A e o A aqui faz o papel do B. Joga nessa fórmula. Então, onde a gente está vendo B, a gente vai trocar por A. Vai ficar cosseno de A vezes cosseno de A de novo. Observem que aqui, o nosso B é o próprio valor do A. Eu tenho A mais A. Então, aonde tem B, eu coloco A. Menos seno A vezes seno A. De baixo, seno A vezes cosseno A, mais seno A cosseno A. De baixo, tangente de A mais tangente de A, dividido 1 menos tangente de A vezes tangente de A. E a gente consegue simplificar essas fórmulas aí, olha só. Cosseno vezes cosseno vai ser cosseno ao quadrado de A menos seno vezes seno, seno ao quadrado. Galerinha, não confundam essa fórmula com a relação fundamental. Lá é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, aqui é menos, tá? E embaixo, olha lá, seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Eu tenho 2 vezes seno A cosseno A. Ok? E aqui, tangente A mais tangente A, 2 tangentes de A. 1 menos tangente vezes tangente, tangente ao quadrado de A. Com isso, a gente determinou mais 3 fórmulas. A do cosseno de 2A, seno de 2A, tangente de 2A, que são essas aqui, ó. Do cosseno de 2A, seno de 2A e tangente de 2A. Observem assim, quem tem muita dificuldade para decorar as fórmulas,
decora essas, que a gente já tem que saber decor mesmo, essas aqui tem que saber, e quando precisar, faz exatamente esse processo que eu apresentei. Quem tem mais facilidade, né, decora também aí as fórmulas de arco duplo. Observem que essas 3 fórmulas vêm exatamente das 3 fórmulas que a gente já havia aprendido. A única diferença é que você faz A mais A, então você troca o arco B pelo próprio arco A. Fico com 2 vezes A, certo? Vamos fazer um exemplo? Então, coloquei as fórmulas aqui que a gente viu agora, sem o processo de demonstração, só as fórmulas direto. E vamos fazer um exemplo. Então, olha só o exemplo que a gente vai fazer. Exemplo. Então, a informação que a gente vai ter que seno de x é igual a 4/5 e que esse ângulo x pertence ao primeiro quadrante. Isso é importante por causa do sinal do ângulo. Então, essa é a informação que eu tenho. O que eu quero determinar? Eu quero determinar o seno de 2x, cosseno de 2x e a tangente de 2x. Eu quero o seno, o cosseno e a tangente do arco duplo desse x aí, o dobro de x, certo? Vamos lá, então. Observem que para calcular essas fórmulas de seno e cosseno, eu preciso tanto do valor do cosseno como do valor do seno. E aqui eu só tenho o valor do seno de x. Eu preciso calcular o cosseno de x. Então, esse exercício a gente vai ter que usar primeiro a relação fundamental. Então, a relação fundamental é que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa relação pode ser usada sempre que a gente conhece seno ou cosseno e precisa determinar o outro, certo? Seno de x é 4/5. Então, vai ficar 4/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1. 4/5 ao quadrado é 16 sobre 25/avos. Essa fração vai passar para o outro lado negativa. Tira mínimo, vai ser 25. 25 dividido por 1, 25 vezes 1. 25 dividido por 25, 1 vezes 16. Então, a gente chegou que cosseno ao quadrado de x é 9 sobre 25. E agora, esse quadrado passa extraindo a raiz. Lembre que quando a gente tem uma equação do segundo grau e a gente extrai a raiz, tem mais ou menos o valor. Como aqui o nosso ângulo pertence ao primeiro quadrante, a gente sabe que no primeiro quadrante o cosseno é positivo. Então, a gente nem vai pôr o mais e o menos ali. O nosso cosseno vai ser mais raiz de 9 sobre 25. Vai ser 3/5 positivo. Certo? Pronto. Agora, a gente joga nas fórmulas. Olha lá. Preciso determinar cosseno de 2x, que o exercício quer. Seno de 2x. A tangente a gente já vê como que faz. Cosseno de 2x. Joga na fórmula. Cosseno ao quadrado, aqui não é a, tá? É x. Cosseno ao quadrado de x. Tá aqui, ó. 3/5 ao quadrado. Menos seno ao quadrado, não é de a, x. Tá aqui, seno de x é 4/5. Então, 4/5 ao quadrado. 3/5 ao quadrado, 9 sobre 25. Menos 16 sobre 25. Como tem o mesmo denominador, repete. E 9 menos 16 é menos 7. Então, a gente pode pôr o menos aqui para a fração. Menos 7 sobre 25/avos. Por que será que o cosseno de 2x deu negativo? Gente, a gente não conhece esse ângulo x, mas se isso aconteceu, significa o quê? Que o ângulo x está no primeiro quadrante, mas quando eu faço o dobro dele, ele passa de 90 graus. Ele vai para o segundo quadrante, certo? Ele vai para o segundo quadrante e no segundo quadrante o cosseno é negativo. É por isso, ok? Continuando aqui, seno de 2x, joga nessa fórmula. 2 vezes o seno de x, que é 4/5, vezes o cosseno de x, que é 3/5. E multiplica tudo. 2 vezes 4, 8, vezes 3,
24. Aqui embaixo do 2 é como se tivesse 1, 5 vezes 5, 25. Olha que o seno ficou positivo porque no segundo quadrante o seno é positivo. Isso poderia ser uma pergunta também, né? Se esse ângulo 2x, o dobro de x, está em qual quadrante? Estaria no segundo, porque o cosseno deu negativo e o seno deu positivo. E como que a gente faz para calcular a tangente de 2x? Para calcular a tangente, a gente precisa da tangente de x. Olha só, para calcular a tangente de x, a gente faz seno sobre cosseno. Isso é uma relação que a gente viu também bem importante. Então, você vai fazer 4/5 sobre 3/5. Divisão de fração. Lembra? Repete a primeira vezes e inverte a segunda. Você vai simplificar e vai obter 4/3. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 4/3 dividido por 1 menos 4/3 ao quadrado. 8/3, 1 menos 16 nonos. Tem que tirar mínimo aqui no denominador. Aqui, né, 2 vezes 4, e embaixo do 2, imagina 1, 1 vezes 3. Aqui o mínimo é 9, 9 dividido por 1 vezes 1, menos 16. 8/3 dividido por menos 7 nonos. Divisão de fração, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Dá para simplificar esse 3 com esse 9, vai ficar 3 e multiplica. Menos 24 sétimo. Olha que a tangente ficou negativa porque está no segundo quadrante, certo? Outra forma, gente, de fazer a tangente seria o seguinte. Você tem o seno de 2x e tem o cosseno de 2x. Se você dividir esses dois, você vai ter a tangente de 2x. É mais fácil, certo? Era só fazer seno de 2x, que a gente já descobriu, sobre cosseno de 2x. Então, 24 sobre 25 dividido por menos 7 sobre 25. Dá a mesma resposta, ok? Mas aqui a ideia era utilizar a fórmula, né, para ver como que usa. Certo, gente? Com isso a gente finaliza a nossa aula de arco duplo.